Do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Nas conversações. Não se irrite com o interlocutor se não lhe corresponde à expectativa. Talvez não tenha sido você suficientemente claro na explicação. Se o interpelado não atende, de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago, e se não o for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Quando alguém não lhe der a informação solicitada com as prestezas de que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no destino, sobre as quais precisamos fazer silêncio. Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento onde você permaneça de passagem. Sua mente quase sempre está despreocupada com semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo. Seja leal, mas fuja à franqueza descaridosa. A pretexto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro que Deus, somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhos de cada dia. Se o companheiro lhe fere o ouvido com uma resposta, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente já respondeu com gentileza 99 vezes a outras pessoas, ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Aproveite bem o seu dia. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. O que aprendemos ao longo das nossas reencarnações? Já traduzimos nas nossas atitudes aquele conhecimento que nós dizemos ter? Ou as nossas atitudes ainda demonstram apenas uma simples parcela de tudo aquilo que a gente já pode trazer e efetivar no nosso comportamento? Por isso que quando perguntado, e se Jesus desistisse do desafio que ele tinha que enfrentar, na verdade essa pergunta se volta para cada um de nós, diariamente. E se eu desistir do desafio que eu devo enfrentar? Seja esse desafio moral, psicológico, espiritual,
se traduza em algum momento de dor, no sofrimento, se traduza na dificuldade dos relacionamentos ou dificuldades conjunturais da economia, das nossas finanças, ou de desafios familiares. E aí nós podemos trazer mais para perto esses desafios que nós enfrentamos e, se temos Jesus por mestre, e se o temos por modelo e guia, temos que seguir o seu exemplo. Não há como dizer que existe uma sociedade cristã se não há ainda um comportamento cristão. Se esse rótulo cristão serve apenas para dizer a denominação religiosa a qual me vinculo, mas não se traduz num comportamento cristão efetivo, nós estamos desvinculados dessa outra ponta da evolução. Se a nossa consciência é uma consciência de sono, se ainda estamos adormecidos para as questões relevantes da vida, estamos mais próximos ainda do homem e da mulher na LED. Eu incluí a mulher também como desafio, embora minha mulher tenha me olhado de rabo de olho. E isso às vezes não significa uma boa coisa. Mas isso é interessante para verificarmos em que ponto seguimos nos nossos desafios. E se temos por mestre Jesus, devemos saber, como diz Joana de Ângeles, que toda a vida do mestre foi um suceder incessante de desafios, desde o momento em que é anunciada a sua encarnação. Seus pais já começam a viver desafios, tem que travar uma viagem longa, segundo alguns historiadores, 150 quilômetros, grávida, montada num burrico, o terreno montanhoso, e ali já se iniciava uma trajetória. Queria trazer à Terra o ser mais perfeito, o modelo e guia da humanidade, mas ele não encontrava lugar para nascer. E trazendo essa pergunta para nós, essa essência crística, essa plenitude a qual estamos fadados, já encontra em nós um campo receptivo para ser trabalhada, modificada, exercitada no dia a dia? Porque se a vida do Mestre foi um suceder de desafios, podemos esperar algo diferente das nossas vidas? Se queremos chegar à condição de plenitude, se queremos estacionar na vida, aí ficamos parados no sofrimento. O sofrimento sem sentido, porque viver o sofrimento com sentido é outra coisa, traz uma outra dimensão. A gente se reabastece de forças, como diz Joana de Ângeles. E quando verificamos, Joana diz que os embates no seu meio social e familiar constituíram-lhe os primeiros impedimentos que foram ultrapassados em razão da superior finalidade para a qual viera. O meio social era uma catástrofe. O Império Romano dominava aquele povo, as revoluções internas eram terríveis, as agitações, a insatisfação do povo, e eles buscavam um revolucionário. Eles queriam um mestre libertador. Ele veio, só que não o reconheceram. E nós ainda não reconhecemos porque esperamos uma modificação social, uma modificação política, econômica, sem que cada um de nós faça a sua parte na transformação que é devida. Como isso se dará? Se o nível de consciência coletiva, ela diz respeito à nossa consciência individual, somente à medida que avançamos
no processo de enfrentamentos de desafios, é que elevamos essa consciência coletiva. O Mestre trazia sim uma revolução, mas a sua revolução é interna. Ele não queria levantar as armas contra o governo, contra o poderio estabelecido, mas queria que cada um de nós encontrasse as armas internas que têm os próprios valores, as próprias aptidões, exercitasse a própria vocação no trabalho diário de enfrentamento de desafios que deve ser feito. Enfrentamento diário. E ele também tinha desafios em seu meio familiar. Será que sua família compreendia exatamente a missão para a qual ele viera? Se recordarmos, quando ele anuncia em Nazaré que era ele o mestre aguardado, ele foi expulso do templo, levado a uma colina para dali ser jogado, mas seguiu adiante, porque ele sabia que não poderia manter laços de dependência com ninguém. Ele amava em plenitude, mas ele sabia a finalidade para a qual viera. Eu sei a finalidade para a qual vim a esse mundo. Eu coloco sentido em todo o sofrimento que eu passo, eu apenas me queixo, reclamo, estou sempre insatisfeito. Isso cria ao redor de cada um de nós, quando temos essa atitude, uma predisposição negativa para o enfrentamento dos desafios. E o Mestre já nos apresentava. Temos que estar conscientes da finalidade superior da existência. Porque quando temos essa finalidade clara, os desafios tornam-se menos densos. Nós encontramos forças, encontramos perseverança, que quer dizer ficar de pé para a luta que se inicia. O problema é que muitas vezes as pessoas buscam fora as respostas que deveriam buscar, conhecendo mais a si mesmos. Não é à toa que Carl Gustav Jung irá dizer: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E a doutrina espírita, nesse mesmo sentido, nos propõe um processo constante de autoconhecimento para aprofundamento das relações e não manutenção de laços de dependência social, familiar, porque esse é um dos grandes problemas da nossa sociedade. As relações se tornam dependentes. Pais dependentes de filhos, filhos adultos dependentes de pais, e os estudiosos estão preocupados com a famosa geração canguru. Não quer largar a bolsa de jeito nenhum. E às vezes as mães, os pais falam dos seus menininhos, e quando vamos ver, os menininhos têm 30, 40, 50 anos. Chegou a tal ponto de certa feita uma senhora italiana me dizer que estava processando o filho para ele sair de casa. Não aguentava mais. E olha que era uma mama italiana, não aguentava mais. O problema é que esses complexos ficam alimentados nas duas pontas. Não são só os filhos que são dependentes dos pais, mas os pais que são dependentes dos filhos, porque ao abraçarem a persona de pai e de mãe, esqueceram da sua finalidade primordial, que é a evolução espiritual. E isso nós não podemos perder de vista. Ele não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou cada um a conduzir o seu próprio compromisso em paz de consciência. Não aceitou carregar o fardo, porque isso competia a cada um. E o que faz um verdadeiro mestre? Ele ensina, ele dá exemplos a partir da própria vida,
ou ele conduz os nossos problemas? E se o Mestre é aquele que nos ensina e traz a fonte e não carrega as nossas dores, as nossas cruzes, por que então precisamos buscar tanto alguém que nos traga respostas prontas? Por que precisamos construir bengalas? E precisamos pensar muito nisso em nosso movimento espírita também, nessa busca de gurus que tenham todas as respostas, na busca dos médiuns que fazem sua parte, mas sempre estamos insatisfeitos porque, na infância psicológica, queremos encontrar algum ombro que carregue o nosso fardo. O nosso fardo é a nossa sombra, a parte desconhecida do nosso ser. A luz, nós temos que buscar fazer o movimento interno. Por isso, certa feita, James Hollis dizia: o objetivo da terapia não é libertar a pessoa do sofrimento. Num primeiro momento a gente se choca. Como? A terapia, o processo religioso não servem para libertar a pessoa do sofrimento? Não. Eles dão os esclarecimentos necessários para que a própria pessoa se liberte do sofrimento, para que ela encontre o sentido naquele sofrimento pela qual ela passa. Qual é o sentido do meu sofrimento atual? Qual é o sentido das minhas dores? Porque se o Mestre não conduz o nosso fardo, nós temos que desenvolver habilidades para cada um começar a carregar o peso da culpa, o peso dos conflitos, o peso das dores, porque se tentarmos projetar nos outros, nos perdemos de nós mesmos. E como diz Mark Baker, nessa excelente obra, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, ele convidava as pessoas para tomarem a cruz, porque sabia que se tratava de um processo trabalhoso. Ele não oferecia às pessoas uma mudança instantânea. A vida melhor era para ele a própria decisão de percorrer o caminho difícil para segui-lo de perto. Essa escolha é o constante crescimento. Seguir o caminho consciente, porque isso é que faz a diferença. A evolução nos conduz até determinado ponto da nossa trajetória, mas no momento em que existe consciência, a vontade e a determinação serão armas a nos conduzirem à plenitude. Essas duas forças, vontade e determinação. Como anda a nossa vontade? Será que é uma vontade que se sustenta no dia a dia? Ou é uma vontade para-brisa que fica, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo e vai para cima, e nunca se encontra num ponto importante de traduzir a efetividade na transformação do comportamento, porque é isso que garante ganho de consciência, essa percepção profunda de que, se eu vivo algo perturbador, eu devo encontrar por trás disso o significado. E na psicologia de Joana de Ângeles, ela tem uma proposta fantástica. Toda vez que um evento perturbador me ocorrer, eu devo perguntar: o que quer me dizer essa situação que eu vivo? Qual é o sentido escondido por trás de todo esse mecanismo da vida? Porque a vida não seria apenas punição para as nossas dores, seria um Deus muito cruel. Esse é o Deus do Velho Testamento, mas já passaram 2000 anos, ou quase 2000 anos do Evangelho, e ainda não aprendemos que o processo de transformar a consciência é pessoal, intransferível. Intransferível, não podemos jogar nos ombros de ninguém. Conduzir a nossa cruz é um pré-requisito essencial para segui-lo. Vem,
toma da tua cruz e segue-me. Não falou para deixar a cruz com ele ou entregar em qualquer canto, mas traga aquilo que você ainda não resolveu, porque é justamente essa decisão de percorrer o caminho que vai fazer com que nos encontremos com a essência verdadeira que somos feitos. Mas os desafios da sociedade injusta e arbitrária chegaram-lhe provocadores, mediante situações, pessoas e circunstância. Apesar disso, sem deter-se, ele continuou íntegro, enfrentando-os sem ira ou medo. Em cada passagem do Evangelho, uma armadilha. Eram fariseus, levitas, hipócritas, aqueles que se diziam religiosos, que se colocavam no meio do caminho para tentar pegá-lo em contradição. Mas Jesus tem uma característica fantástica. Ele parece que buscava aqueles que estão no fundo do poço. E se nós vamos buscar no Evangelho os exemplos de transformação, verificamos que justamente aqueles que eram tidos como loucos, que estavam à margem da sociedade, que fizeram o maior processo de transformação. Quando ele foi a Gadara, ele não procurou os doutos e os ricos comerciantes, ele foi atrás de um louco, um homem enjaulado, que ficava acorrentado e se libertava das correntes. Tal era a sua fúria, e o louco foi o único que se mostrou lúcido e receptivo. Naquela multidão que levava a mulher na praça, que foi pega em adultério, quando ele chama a atenção de que ninguém ali estava isento da sombra, ela, que era tida como a última, ergue-se, renova-se, recupera suas forças e segue um movimento de transformação, muito bem narrado por Amélia Rodrigues, que diz que ela abriu uma casa de caridade e transformou-se a partir do amor. E como não recordar daquela mulher considerada meretriz, Maria ou Miriam de Magdala, que sendo julgada possuidora por 7 demônios ou espíritos, libertou-se de tudo o que possuía e correu atrás do maior tesouro que ela podia conquistar, a si mesma, e a expressão da amorosidade que saía da base dos instintos e agora encontrava uma canalização amorosa. Os leprosos, que eram tidos como riscado do livro dos vivos, e ele buscava. Mas hoje a nossa lepra é moral, a nossa cegueira é espiritual, a nossa paralisia é por falta de vontade de se transformar. E precisamos acender esses fatores, enfrentando sem ira ou medo, porque fazem parte da nossa trajetória. Esse sou eu, o homem do passado, a mulher do passado, o homem velho e a mulher velha, que precisam morrer para que o novo surja, o novo se transforme em mim e vá me reabastecendo de forças para eu seguir o meu caminho. Porque para que possamos viver bem e naturalmente nossa vida, paradoxalmente, precisa ser sacrificial, isto é, devotada a algo maior que o nosso próprio ego. E essa frase de Juni Singer casa muito bem com a psicologia de Joana de Ângeles, que diz que nós não devemos procurar o bem viver, porque isso está muito próximo aos nossos desejos egóicos. Mas o viver bem, que é um processo de transformação, um processo de consciência, independente do nível social que tenhamos, independente da nossa escolaridade, nós podemos viver bem. E isso significa ter uma vida digna, que requer que olhemos para nós mesmos de maneira profunda e perguntemos: onde pauto as minhas escolhas? É numa autorrealização voltada para fora
atrás de títulos, atrás de segurança, atrás de valores que temos num dia, mas perdemos no outro? Ou vamos construindo aos poucos esses valores internos e mesmo passando por sacrifícios, cuja raiz quer dizer sacro ofício, um ofício santo, um trabalho sagrado, diário, de percepção consciente da vida? Se nós fazemos isso, esse ofício sacro, estamos próximos à alma, o self, o eu profundo, o Cristo que habita em nós, porque estamos devotados a algo maior que o nosso ego, que olha para frente, olha para cima e vê as estrelas, não olha para o chão e vê problemas, pedras onde vai tropeçar, mas olha adiante, porque passar por isso significa também passar pela vida. E é por isso que volta para nós uma pergunta que muitas vezes eu fiquei me questionando. Muitas vezes. Como foi possível aquele homem que entrou de maneira triunfal em Jerusalém uma semana antes? Depois a multidão escolheu, por grande maioria, conforme o Evangelho, escolheu Barrabás. E eu fiquei a me perguntar, se eu tivesse ali, quem eu escolheria? Quem eu escolheria? Não precisam responder. Respondam internamente. Porque se a minha vida continua pautada no ego, esse significa Barrabás, que tem uma origem de nome muito interessante, o filho do pai, Bar-Abá. Era o filho do pai contra o filho do homem. E outro detalhe narrado por Amélia Rodrigues, ambos chamavam-se Jesus. Era o confronto de dois Jesus. Um revolucionário do mundo queria tirar o jugo de Israel, o outro propunha uma revolução interna. Então, se eu reclamo do mundo, se eu continuo reclamando da vida, se eu reclamo de todas as coisas, sem me dar conta, eu escolho Barrabás diariamente, porque eu quero alguém que resolva os meus problemas, que empunhe as armas e modifique todo o contexto social, econômico, político. E nós escolhemos Barrabás e nos dizemos cristãos. No ano de 2008, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com o ator italiano Pedro Sarubi. O nome é Pedro mesmo porque a mãe dele é brasileira, mas ele nasceu na Itália, o pai italiano. E ele narra uma história fantástica, pessoal. Ele tinha uma vida conturbada, muito conturbada desde a infância. Seria considerado hiperativo nas estatísticas, nos diagnósticos atuais. E sempre vinha um processo interno que ele não sabia como lidar. Um jovem de porte físico, forte, voluntarioso, impulsivo, chegou a fugir de casa para seguir o circo. Achava que sua veia tinha algo de artístico, mas retornava a casa e continuava a sua insatisfação. Tornou-se ator. Ele queria conhecer as artes, a expressão, a persona, a máscara de cada ator, aquilo o fascinava. E ele começou nessa busca, mas percebeu que aquele meio era um meio contaminado. Mas ele estava atrás de dinheiro em certa etapa da vida e achava que aquilo era uma diversão constante. Conseguiu fama com alguns trabalhos, facilidades, encontros, relacionamentos e diversas aventuras, mas sua alma continuava vazia. Fez uma busca espiritual, foi para o monastério Shaolin para aprender artes marciais, tornou-se mestre, mas aquilo não resolveu a sua questão interna. Passou anos na Índia estudando meditação profunda e mesmo assim continuava um vazio interior. Veio à Amazônia
para ter encontro com as tribos xamãs, mas não encontrava respostas para os seus questionamentos e começou a fazer bicos como artista. Ganhou fama porque certa feita foi chamado para trabalhar num filme com o papel de o capitão, juntamente com Nicolas Cage. E a partir disso sua vida se transformou numa facilidade até maior, mas certo momento sua vida estagnou, parou. Os convites não vinham mais, as facilidades desapareceram e ele ficou a se perguntar: o que farei da vida? O que farei dessas dificuldades? E estando nesses questionamentos, certa feita, enquanto banhava um dos seus filhos pequenino, sua mãe recebeu um telefonema. E quando ele sai do banheiro, pergunta: mas mama, quem ligou? Ah, não sei, meu filho, era alguém que falava italiano muito mal. Que povo mal educado, não sabe nem falar nossa língua. Era um tal de Gibson, alguma coisa. Mel Gibson? Sim, era esse mesmo. Mel Gibson. Mas mãe, ele começa a brigar com a mãe porque certamente seria a oportunidade de um filme. Marcou um encontro daqui a 30 dias e ele foi cheio de expectativas. Lá chegando, o ator o saúda efusivamente, falando dos seus projetos e diz: estou estudando há 13 anos nesse projeto e eu desejo que você participe. Mas claro, certamente estou disponível. E o que vamos fazer? Eu quero fazer um filme sobre a vida de Jesus e dos apóstolos. Ele tomou um susto, não era exatamente o que ele esperava, mas logo veio à sua mente: bem, meu nome é Pedro, então, nesse porte avantajado, impulsivo que sou, que gosto do mar, gosto de pescar, certamente eu serei o Pedro. Que excelente notícia, precisava desse ânimo para a minha carreira. E Mel Gibson, de certa forma, diz a ele: lamento, mas você não será o meu Pedro. O Pedro você conhecerá daqui a pouco. Você é perfeito para o meu Barrabás. Ele deu aquele suspiro de decepção, tentando não demonstrar, mas Barrabás é aquele que o povo escolhe ao invés de Jesus. Mas certamente você está pensando em enriquecer o personagem, em colocar muitas falas, em colocar muitas participações nesse Barrabás. Barrabás será importante. E Mel Gibson: sinto desapontá-lo, mas Barrabás não vai falar nada. Como não vai falar nada? Ele não fala, ele estava prisioneiro, ele era príncipe dos zelotes, ele estava urrando de raiva, e ali ele queria ter uma oportunidade do desforço perante a multidão. Ele vai bufar como um animal, um tigre enjaulado. É assim que eu quero. E ele ficou a pensar consigo: será que Mel Gibson me vê como um tigre enjaulado? E ficou contestando Mel Gibson, tentando modificar um pouco o personagem, e voltou para casa. Refletiu a respeito de sua vida, o que tinha feito até então, e como não tinha outras possibilidades de emprego, de ocupação, resolveu aceitar o papel de Barrabás. Mas por dentro corroído, porque, segundo suas próprias palavras, o orgulho do artista é quando recebe aquela pauta cheia de falas para decorar, de ação, e ele apenas iria urrar como um animal. Mas aquele set de filmagem, diria Pedro Sarubi, era diferente. Algo mágico participava daquele contexto, algo mais profundo, porque uma atmosfera do próprio mestre passou a invadir aquele local. O artista queria interpretar Jesus, ficou no retiro espiritual em meditação profunda por um mês, jejum, afastamento do convívio social, para introspectar aquele personagem. E ele dizia que é normal os artistas saírem do papel quando fazem suas falas, mas aquele que fazia Jesus
não saía nenhum instante do seu olhar sereno. Pedro Sarubi tomou um choque quando viu Jim Caviezel, olhando aquela figura. E chegou, depois de muita reclamação, chegou o dia em que iriam gravar a cena com a participação de Barrabás. Mel Gibson novamente o advertiu: você não vai falar nada, não vai inicialmente nem olhar para Jesus, você é um tigre enjaulado. E assim ele foi. E tal era a realidade das cenas que aquelas correntes marcavam-lhe o pescoço, as mãos, para dar o tom de realidade no filme. E ele começa a subir os degraus daquele átrio, da Tinetitá, onde estava sendo rodado o filme. Quando de repente, no meio da filmagem, ele começa a sentir uma irradiação de energia, uma força que o envolvia, uma vibração quente, segundo suas próprias palavras, que o tomavam por completo, e quase irresistivelmente ele virou o rosto e se deparou com um personagem que fazia Jesus. Pedro Sarubi diz que jamais havia sido envolvido por olhar de tamanha ternura, de tamanha compaixão. E aquela força fez com que aquele homem volúvel, intempestivo, aquele homem instintivo começasse a transformar-se de dentro para fora a partir de uma simples gravação da cena ocorrida há 2000 anos atrás. Que homem é esse? Que tem esse poder de nos desafiar, mesmo quando está sendo interpretado numa película. Que homem é esse que quer habitar o nosso mundo íntimo, transformar-nos, modificar-nos, laborar-nos no fogo, mas nós ainda resistentes, mantemos a nossa postura de sono, escolhendo Barrabás diariamente. Pedro Sarubi começou a viajar, fazer palestras, participar de seminários, escolheu ter uma vida mais simples, não precisava ter grandes participações, mas o que a vida lhe trouxesse, ele faria com envolvimento, com amor, com consciência, porque esse é o verdadeiro papel do cristão. Passou aquele tempo, todavia, permanecem os resíduos doentios. Alterou-se a paisagem, não os valores, que prosseguem relativamente os mesmos, gerando obstáculos e insatisfações. Esse homo virtualis, esse homo tecnológicos, não conseguiu adentrar ainda na era do homem noético. Nous quer dizer espírito. Esse homem noético que irá perceber a sua realidade espiritual, onde a partir de então não veremos mais essas paisagens de guerra que brindam nosso planeta de tempos em tempos. A nossa sociedade está intoxicada, contaminada pela nossa própria psique, pela nossa própria escolha. Esse homem que é virtuoso em sua inteligência, ainda não adentrou-se pela inteligência do coração, para enfrentar de maneira serena os seus desafios. Como chama Joana de Ângeles? Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Não aguardes comodidades que não mereces. As comodidades, muitas vezes, nos mantêm no estado de sono, porque quando tudo está bem, quando tudo é um mar de rosas, quando a nossa vida não tem desafios, a gente faz algum esforço para se transformar? Não faz. Então é exatamente aquilo que a gente reclama,
que promove o despertar do homem crístico, do homem profundo. Aquilo que a gente se queixa o tempo todo é a voz interior conclamando: homem e mulher da era nova, despertem, saiam dos escombros. Não é possível termos no mundo ainda guerra, não é possível ainda termos invasões, não é possível ainda termos tanta destruição que tem início não fora, mas nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, quando fazemos ou deixamos de fazer, porque quando calamos também somos coniventes. Se já temos olhos de ver, que esses olhos sejam colocados na transformação. Não pode haver mundo cristão sem comportamento cristão. E nós, cristãos espíritas, que estamos adentrando pela era da psicologia, devemos olhar internamente para os nossos desafios. Não foi à toa que Joana escolheu o ano de 1989 para começar a fazer essa ponte. Naquele ano, quando o muro de Berlim ruía, Joana começou a pegar as pedras para estabelecer pontes com o ser humano integral que nós somos, colocando cada tijolo, cada pedra, colocando cada fortaleza nesse reino interior, esse reino de Deus que não está aqui, não está ali, não está acolá, está na consciência de cada um. É nesse local, nesse ponto interno que o Cristo deseja nascer, prosperar, fortalecer-se, não para resolver os nossos problemas, mas para nos dar forças de encontrar a luz interna, resolver e solucionar os nossos problemas. A minha gratidão, a nossa gratidão a todos vocês que saíram de suas casas para nos abrilhantar com a presença. A nossa gratidão às amigas e amigos da FEB TV que nos acompanham. Muito obrigado a todos vocês.